É palmeirense, acredite se quiser, mas o Palmeiras, ele acaba de deixar o Danilo ir pro Botafogo. É impressionante, né, cara? O Palmeiras, ele perdeu a oportunidade de partir pra cima do Danilo e tentar trazer, tentar repatriar ele pro Palmeiras. O Danilo foi anunciado hoje aí no Botafogo. E o Palmeiras, ele tá aí prestes a perder o Richard Rios, né? Ele tá prestes a perder o Richard Rios. E, cara, nesse exato momento que o Palmeiras pode perder o Rios, o Danilo retornando pro Brasil, pro Botafogo, cara. Aí eu te pergunto, por que que o Palmeiras não foi pra cima do Danilo, cara? Por que que o Palmeiras, por que que essa diretoria do Palmeiras não tentou trazer o Danilo? Cara, seria uma reposição muito boa o Danilo ficar no lugar do Rios. O Danilo poderia atuar muito, tranquilamente ali na posição do Rios. E aí, o Danilo, jogador da nossa base, volta pro Botafogo e o Palmeiras não agiu em absolutamente nada no mercado. E aí, se o Rios agora mesmo se concretizar, ele sair do Palmeiras, basicamente o Palmeiras vai ter que ir pro mercado para tentar substituir o Rios. Aí eu falo pra você, você acredita? Você acredita que o Palmeiras vai fazer isso? Que ele vai conseguir trazer um jogador do nível do Richard Rios? Ai, cara, é complicado essa diretoria do Palmeiras, né? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo você ao MJ Alviverde. Se tá chegando, não é inscrito, deixa o seu like, comenta no vídeo o que você acha dessa situação do Danilo, beleza? E é isso, me ajuda aqui a continuar produzindo conteúdo do Palmeiras. Cara, é tão desanimador, essas coisas que a gente fica vendo. Eu acho impressionante, sabe? O Palmeiras, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se o Gabriel Jesus, hoje, ele decidir voltar pro Brasil, é capaz de o Palmeiras deixar o Gabriel Jesus ir pro Flamengo, deixar o Gabriel Jesus ir pro Cruzeiro. É isso, cara. É isso. É isso, entendeu? Se o Palmeiras hoje tivesse a possibilidade de trazer o Gabriel Jesus, tá ali, o Gabriel Jesus quer voltar pro Palmeiras. Eu tenho certeza que essa diretoria do Palmeiras perdia o Gabriel Jesus para um outro time. E, assim, é como eu tô dizendo, na situação atual que o Rios está praticamente saindo, um jogador ali como o Danilo, ele seria a reposição. Talvez, eu não vou falar perfeita, mas uma reposição muito boa, uma reposição muito digna, muito boa, o Danilo na posição do Rios ali. E aí o Palmeiras não fez nada, cara. O Palmeiras não fez nada. A notícia aí dos últimos tempos, aí dos últimos dias, né, referente à contratação, foi o Ramon Sosa. Essa foi a grande notícia de contratação do Palmeiras, o Ramon Sosa. Então, assim, é impressionante, você reforça o Botafogo, né, porque o Danilo é um volante muito bom, tudo bem que ele tava meio em baixa na Europa lá, ele passou por muitas lesões, é verdade, ele se lesionou bastante, mas ele é um volante bom, cara. Aqui no futebol brasileiro, no nível do futebol brasileiro, ele vai jogar muito bem, e aí você reforça o Botafogo, cara. Você deixa o Botafogo se reforçar, entendeu? E o Palmeiras enfraquece se concretizar realmente o Rio saindo. Então, assim, é surreal, cara. É surreal. É impressionante o que a diretoria do Palmeiras faz. É impressionante a falta de timing, sabe? É impressionante a lerdeza deles. Eu não sei se é lerdeza, eu não sei se eles realmente não querem trazer, se eles que não querem fazer essa movimentação, ou se é uma questão que eles não se interessam mesmo, e talvez não seja lerdeza, talvez seja falta de ambição mesmo, talvez seja realmente não ter interesse no jogador, né? É impressionante. Aí é capaz de eles trazerem talvez um cara pro lugar do Rios, provavelmente inferior. É surreal, cara. É impressionante. É impressionante. E a outra notícia... Ai, cara, essa é de chorar, viu? A outra notícia aí que saiu hoje, né? Que conselheiros do Palmeiras, eles estão fazendo movimentações ali dentro do clube. Ai, cara, é impressionante. Eles estão fazendo movimentações para tentar alterar o estatuto do Palmeiras para Leila Pereira ficar mais um mandato. Então seriam 3 mandatos do Palmeiras. Isso, gente, isso é bizarro. Isso é bizarro e isso é muito preocupante, cara. Isso é muito preocupante, sabe por quê? Porque isso demonstra que, cara, a gente tá correndo risco de virar uma bagunça política. Se isso acontecer lá no Palmeiras, se realmente uma loucura dessa acontecer, se eles alterarem o estatuto para deixar a Leila mais um mandato, isso aí, cara,
vai ser o começo da derrocada do Palmeiras. Eu garanto isso pra vocês, porque toda a organização e o profissionalismo que foi feito ali na gestão do Paulo Nobre e do Gagliotti vai ser perdido. Se eu não me engano, foi exatamente isso que aconteceu com o São Paulo. Se eu não me engano, eu já vi muitas vezes o Barolo falando sobre isso. Eu já vi muitas vezes ele falando nos vídeos dele que a derrocada do São Paulo, o São Paulo começa a ter essa derrocada que ele tem até hoje, né? Que o São Paulo nunca voltou a ser o São Paulo de 15 anos atrás, porque justamente eu vi muitas vezes o Barolo falando isso, que o Juvenal Juvencio ele rasgou o estatuto para se perpetuar no poder lá, o grupo político dele, alguma coisa assim, e foi ali que o São Paulo virou uma zona política. Então assim, se eles chegarem lá, cara, fizerem uma parada dessa, se esses conselheiros conseguirem fazer isso passar por votação lá dentro, e eles realmente alterarem o estatuto pra Leila e a galera dela permanecer mais um mandato, gente, isso aí vai ser claramente o que o Palmeiras virou zona. Claramente. O Palmeiras claramente vai ter virado zona, vai ter virado bagunça, entendeu? E o clube, quando começa com esse negócio... Gente, quando começa com esse negócio, isso afunda o clube. Quando você começa com uma situação ali dentro que a pessoa não sai, ela fica e não sai, isso afunda o clube, entendeu? Isso afunda o clube. Vocês não lembram da época de Mustafa? O Mustafa ficou 12 anos na presidência do Palmeiras, cara. O Mustafa não saía do Palmeiras, gente. Ele ficou de 93, se eu não me engano, a 2005. Entendeu? O cara ficou 12 anos na presidência do Palmeiras. 12 anos na presidência. O cara não saía dali. Entendeu? E aí, é só vocês verem qual foi o resultado disso. O Palmeiras caiu pra Série B. Então, quando você começa com esse tipo de coisa, de um grupo político ali, que ele quer ficar ali, ele não sai mais do poder... Isso, gente, é o início do fim. Isso é o início da derrocada. Se isso acontecer com o Palmeiras, eu espero que isso não aconteça, que isso tenha sido só uma notícia aí, que só os caras cogitaram isso, mas ninguém vai fazer ou não vai passar por votação. Eu espero, porque isso aí é o início da bagunça. Quando os clubes começam a fazer esse negócio, vira zona, vira derrocada, entendeu? Ou então o Palmeiras ele já está sendo articulado para virar SAF. Ou é isso. Ou daqui a alguns anos eles vão comprar o Palmeiras, entendeu? Daqui a pouco o Palmeiras vai virar uma SAF e isso que eles estão querendo fazer já é o início das articulações para o Palmeiras virar uma SAF lá na frente. Não sei, tô supondo aqui, mas eu espero que isso não aconteça. Isso eu achei uma notícia péssima, eu achei assustador quando eu li hoje isso, que conselheiros dentro do Palmeiras querem fazer uma votação para alterar o estatuto para Leila permanecer mais um mandato. Isso tô falando para vocês. Se fizer isso aí, vai ser bagunça. O Palmeiras vai começar a ser o São Paulo dos anos 2000. O Palmeiras ele vai pro mesmo caminho que foi São Paulo, ou quando foi o Palmeiras do Mustafa mesmo, ou aquele período de Eurico Miranda lá no Vasco, esse tipo de coisa. Isso é zona, isso é bagunça, entendeu? Eu espero que isso não aconteça, eu espero que a Leila aí faça o mandato dela de forma honesta, como ela, né, de forma assim que respeite o estatuto do Palmeiras ali, que ela faça o trabalho dela, fique até 2027 e depois venha uma outra pessoa, porque isso aí é assustador. Achei uma notícia horrível, isso que eu vi hoje, de que eles estão tentando alterar o estatuto. Eu não sei o que aqueles caras ali, eu não sei o que aqueles conselheiros têm na cabeça de sugerir um negócio desse, de verdade. Isso aí, pra mim, isso não é coisa boa. Isso não é coisa boa. Tem interesses por trás aí, tem alguma coisa na cabeça desses caras, tem alguma coisa que tá rolando ali, porque isso não é legal. Isso é uma coisa muito preocupante. Eu não sei o que esses caras têm na cabeça, mas é o que eu tô falando pra vocês. O clube de futebol começa com esse negócio de grupo político se perpetuar no poder ali e não aceita entregar o clube para a próxima galera, quer ficar permanecendo ali, isso é o início do fim. Começou com isso aí, os clubes viram bagunça. E aí, é o que eu falo para vocês, o resultado depois dentro de campo é questão de tempo. É questão de tempo para virar uma bagunça, é questão de tempo para o clube começar a decair esportivamente falando. Eu espero que isso não aconteça, que isso tenha sido só um devaneio ali e não aconteça um negócio desse, porque é totalmente bizarro essa notícia que eu vi hoje. Então, assim, duas notícias hoje
tristes, né? Duas notícias nada a ver, cara. Totalmente absurdas. O Palmeiras perdendo o Danilo pro Botafogo, não fazendo uma movimentação para tentar trazer ele, já se antecipando a perda do Rios, que tá na cara que vai sair do Palmeiras, e para piorar, uma notícia falando que gente de dentro do Palmeiras quer alterar o estatuto do clube para manter o grupo político no poder, para manter a galera que tá lá mais um mandato. Vai querer o quê? Fazer bagunça? Virou zona o Palmeiras agora? Então, assim, é impressionante, cara. É impressionante. Mas assim, esses são os meus comentários que eu queria trazer para vocês referente a essas duas notícias de hoje. Duas notícias, né? Notícias é foda. Duas notícias muito ruins, decepcionantes e sinceramente é inacreditável. Se você tá chegando no MJ Alviverde, se inscreve no canal, beleza? Deixa o seu like. Comenta o que você achou aí disso que eu comentei, disso que eu trouxe aqui no vídeo de hoje, da situação do Danilo no Botafogo e desse negócio que tem gente lá no Palmeiras querendo alterar o estatuto do clube, beleza? E até o próximo vídeo. Você palmeirense e torcida alviverde. Avante palestra.